Na sua visão, o Trump vai ou não retaliar o Brasil? Ou seja, terá uma ação mais contundente, uma pressão maior contra o Brasil ou não? Pois é, deputados falam que sim, tem certeza que sim. Inclusive, que ouviram lá direto da Casa Branca, ou melhor, da casa do Trump, que isso pode acontecer. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar nesse editorial também. Pois é, o Lula está sendo chantageado e a gente vai explicar como é essa chantagem, como é essa pressão que está acontecendo em cima do Lula. Será que o Lula aguenta até 2026 com tanta pressão? Sei não, hein? Sei se o velhinho aguenta tudo isso, não. Bora falar sobre isso? Bora entender um pouco mais sobre a política brasileira? Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre muito importante. Pessoal, acredito que seja uma das últimas vezes que você estará vendo eu fazer a divulgação desse livro agora, Revolução contra o Sistema, do Nayib Bukele. Vale a pena, tá? Então vale muito a pena você fazer o download do livro, você vai pagar o valor que você achar justo, então tá disponível para você o livro aqui. Bora lá, pessoal. Comentário de vocês. O usuário 192, tá? Não teve o nome, mas colocou aqui. Bom dia, brasileiros. O vice do Bolsonaro era maçom, o Mourão. Tem lógica, pois o Temer é grande na maçonaria. Então, imagina que os Estados Unidos são os maçons. Dá para imaginar o porquê dessa parceria, mas é de revoltar o estômago só de pensar que tudo depende de um sistema global para definir os poderes neste mundo. Mas o cristão tem esperança, fé, perseverança de que o sistema irá ruir. Que Deus abençoe todos vocês. Pessoal, olha, imaginar que existe uma ordem global, sujeitos com poder, né, de decisão sobre os outros países, não é teoria da conspiração. É assim, é meio que óbvio você perceber que todo esse aparato, né, que tem imposto para nós, população, é um teatro. Então, você pensar, olha, não, os grandes bancos, os grandes conglomerados, BlackRock, entre outros, que tem, sabe, a maior parte do dinheiro do mundo. Você acha que essas pessoas não têm influência direta sobre os demais? Então, cara, eu penso que sim, os governos são manipulados, eu penso que sim, que algumas pessoas o sistema vai contra. O que eu ando percebendo ultimamente é que por mais que toda a grande mídia, eu vejo que talvez eles estejam perdendo um pouco do poder. Porque por mais que toda a grande mídia, por mais que todo o sistema tente te conduzir a um posicionamento, posso usar como exemplo a Kamala e o Trump. Todo mundo viu que a imprensa, o sistema foi todo tendencioso para Kamala Harris, mas ela acabou perdendo. Pode ser que o povo esteja acordando, e aí é aquela história das formigas, né? As formigas não sabem a força que tem. Vocês já devem ter visto aquele filme das formigas, eu esqueci, Vida de Formiga, Bugs Life, né? Vida de Inseto, onde um gafanhoto domina as formigas, e aí ele fala, olha, nós somos mais fortes, mas eles são um formigueiro inteiro. Se eles se virarem contra a gente, vão nos destruir. Então, quem sabe um dia ainda algumas nações consigam se libertar e não precisem mais depender de favores, né? Mas vamos começar falando de chantagem, né? O Lula está sendo abertamente e claramente chantageado. Meu irmão, o negócio tá, assim, tá pendendo. Como a gente diz no Goiás, tá balangando pro lado do Lula. Olha só, o Lula tá lascando com você e comigo, né? Tá ferrando com a gente. O governo Lula superou 100 bilhões em déficit no acumulado do ano, ou seja, gastos absurdos, 100 bilhões negativos. É mais ou menos você chegar na casa da sua esposa e de repente falar, ô, esposa, eu acabei escorregando um pouquinho, fui pro bar, fui pro boteco, coisa desnecessária. E eu achei que eu ia gastar uns 100 reais ali, e eu acabei gastando 10 mil. Pois é, o Lula, tá? Então é o que ele acabou de fazer. No acumulado de janeiro a setembro de 2024, e ainda não acabou, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
registrou um déficit de 105,2 bilhões nas contas públicas. O Ministério da Fazenda, liderado por Haddad, divulgou a informação nessa quinta-feira. Cara, o governo Lula não se sustenta mais, não tem como. Não tem como. Ele precisa cortar gastos. Se ele não cortar gastos, o mercado vai espremê-lo igual uma espinha inflamada. É fato, tá? E o Lula andou atacando o mercado para acabar de azedar um pouco mais o negócio ainda. O Copom chegou a aumentar os juros. O governo Lula, né? Ministro afirma que pedirá demissão caso corte de gastos em sua pasta, caso aconteça o corte de gastos. E já está começando uma onda, porque petista gosta de dinheiro, não é do povo. Isso é uma conversa fiada. Olha, se bem que assim, a gente pode admitir que a esquerda gosta do pobre, porque sem o pobre ela não está no poder, por isso que ela faz de tudo para manter as pessoas pobres. Então, o que acontece é o seguinte, o Lula está sofrendo uma pressão gigantesca por parte dos bancos, né, dos bancos não, por parte dos investidores, né, da Faria Lima ali, está sofrendo uma pressão gigantesca da população que já não aguenta mais pagar imposto, o povo que está com o negócio parado, ninguém compra nada, o negócio está apertado. Então, o povo está desesperado com relação ao Lula e está pressionando muito para que o Lula baixe, né, os gastos públicos. Por outro lado, nem o Lula, nem a equipe do Lula quer, porque tem... Você não poderia imaginar diferente com 40 ministérios, né? Não chega a 40, mas com quase 40 ministérios, com tantos cargos de confiança, com tantos gastos de avião, de roupas de luxo, de juízes recebendo milhões, não dá para você imaginar que isso daria certo. Então, Lula teve que anunciar corte de gastos, mas os ministros já estão, pulando fora, falando, não, se cortar gasto, se não tiver minha mamatinha, eu pulo fora. Só que um ministro ao pular fora, não é o ministro. O recado que chega para o Lula não é o ministro está pulando fora, é o meu partido está te abandonando. E aí, meu amigo, em 2026, o chão é o limite, né? Não é o céu, não, é o chão é o limite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que os membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva estão cientes da necessidade de anotar medidas para cortar gastos. No entanto, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, deixou claro que caso essas ações impactem negativamente os benefícios previdenciários, ele pedirá para deixar o cargo. E aí, o Lupe é o líder supremo e máximo do PDT. Todo mundo acha que é o Ciro Gomes, não é o Ciro Gomes, é o Carlos Lupe, que é o dono do partido, né, do PDT. Então, o Lupe saindo do barco do Lula, ele vai para o barco do Centrão, ou seja, toda a esquerda quer deixar de ser esquerda. O sonho esquerdista acabou. Então o Lupe entendeu, não, para que eu vou ficar com esse PT aqui? Não, vou sair fora, vou ter meus benefícios, vou colar no Centrão e vamos fazer uma nova coligação. E o Lula está se vendo cada vez mais acuado. E aí, a ameaça do Lula não, vou ter que cortar. Você acha que ele vai tirar dos mais ricos, dos cargos ou do governo? Não, vai cortar dos pobres. O Bruno Zambelli fez essa publicação aqui, corte de gastos do Lula deve afetar inclusive o Bolsa Família e o BPC, que é o benefício para prestação continuada para pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que ganham abaixo de 1/4 do salário mínimo, ou seja, pessoas que realmente são muito vulneráveis. Escuta aqui. Lula tem um pesadelo, viu, Tainá Falcão? O dólar a R$6. E ele tem conversado com a equipe para fazer um corte para tentar que o mercado financeiro se convença que o governo está comprometido, pelo menos um pouco, com o corte dos gastos. E ele analisa hoje 2 propostas de corte de gastos. A gente explicava antes do intervalo. Lula reuniu toda a equipe econômica de manhã, não chegaram a um acordo de qual proposta será levada adiante e agora retomam as conversas às 3h30 da tarde. Eu conversei com fontes da equipe econômica. O que me explicaram? Há 2 propostas na mão do presidente. Uma delas um pouco mais audaciosa. Seria um corte que chegaria a um montante de cerca de 15 bilhões de reais e atingiria algumas pastas como saúde, transporte e desenvolvimento social do Bolsa Família e do BPC, dos benefícios sociais. Saúde, transporte, desenvolvimento social, BPC e o Bolsa Família. Então,
O pai dos pobres, o partido que ama os pobres, na hora de cortar gasto, gosta de cortar dos pobres. Pronto, é simples assim. Então fica a regra do jogo aí para que todo mundo entenda, tá? Vamos deixar bem claro. Agora vamos falar da treta entre Elon Musk, Donald Trump. Vai ter retaliação? Será que vai ter pressão em cima do governo Lula? Ah, pode apostar. Pode apostar. E aí, nesse editorial, eu vou trazer uma revelação bomba para você, mas pensa numa coisa que vai te deixar de boca aberta. Só falta se estender um pouquinho mais, mas que, rapaz, é bombástica. Essa eu gostei. Vamos lá, matéria do Conexão Política. Vitória de Trump na América é apenas o começo, diz o Elon Musk. O Elon Musk, um dos apoiadores mais visíveis de Donald Trump, teve um papel decisivo na campanha que reconduziu o republicano à Casa Branca. Em julho desse ano, Musk externou publicamente seu apoio a Trump. Para fortalecer sua candidatura, fundou o American PAC, um grupo político pró-Trump, no qual destinou 118 milhões de dólares de sua própria fortuna. Com a vitória de Trump, o Musk teve um retorno expressivo. Seu patrimônio aumentou mais de 20 bilhões em apenas um dia. E aí o cara está caminhando para se tornar o primeiro trilionário do mundo. Primeiro trilionário do mundo. E o Elon Musk, ele falou o seguinte, em uma entrevista, falou, não, eu não estou fazendo isso pelo dinheiro. O dinheiro está vindo porque eu estou fazendo por uma causa. As pessoas sentiram conexão e estão vindo por uma causa. E viram que é possível correr atrás desse sonho. E ele falou que ele quer ser a figura que vai se contrapor a essa nova ordem de esquerda, da agenda woke, que tomou conta do mundo. Ele falou, não, se o que manda no mundo é o dinheiro, eu com muito dinheiro vou simplesmente deixar o povo livre, com liberdade de expressão, para que eles possam ter a sua liberdade. Então, o Elon Musk falou que isso é só o começo. E aí ele fez uma medida. Mas pensa numa medida que você fala, não, agora vai. Não foi confirmada ainda por ele, mas o Milley falou. Matéria do Conexão Política, Elon Musk comprou a rede de televisão CNN Brasil, diz Javier Milley. Compra a Globo também, tá faltando, se bem que ela já tá falida já, né? Já ninguém assiste aquilo. Mas compra que talvez ela volte a ter resultados aqui. Então, agora a CNN vai estar sob o domínio, sob o comando do senhor Elon Musk. Vai dar bom, não vai? Vocês vão deixar de me assistir para assistir a CNN, eu sei. Mas não tem problema não. A gente vive. Se for pelo bem do Brasil, a gente não esquenta não. Durante um discurso no evento de celebração do centenário da Câmara de Comércio Argentina, o presidente Javier Milley surpreendeu ao afirmar que o bilionário Elon Musk teria comprado a CNN e que estaria destinado a ser uma espécie de motosserra de Donald Trump em seu novo mandato presidencial. Milley fez um anúncio enquanto tecia elogios à sua própria gestão econômica e sugeriu que Musk desempenhe um papel incisivo semelhante ao de seu próprio ministro da Economia, Federico Sturgener, acho que é assim que se fala mesmo, que tem usado uma abordagem de motosserra para cortar os gastos públicos na Argentina. Assim como temos nossa motosserra aqui para arrumar a economia, Trump terá a dele com Elon Musk, declarou Milley, fazendo uma comparação entre as políticas econômicas de sua administração e as intenções de Trump nos Estados Unidos. Pois é, meu irmão. E aí caiu um grande conglomerado. Você lembra que eu falei para vocês que são os grandes conglomerados que fazem a manipulação social? E o X, o Elon Musk, não comprou para ter lucro, inclusive ele tem prejuízo. Mas ali no X é onde ele falou que vocês vão ter liberdade de expressão, postem o que vocês quiserem, vou deixar a liberdade de expressão. E agora a CNN talvez, né, entre nesse mesmo caminho. E aí, será que vai ter retaliação ou não vai? Pois é, matéria do Diário do Poder, pelo que a gente sabe, o Trump vai dar umas cutucadas ali no Lula. Oposição dá como certa a retaliação dos Estados Unidos ao Supremo Tribunal Federal e de tabela ao Lula também, né? Convidado pelo Partido Republicano para acompanhar a eleição dos Estados Unidos, parlamentares de oposição retornam otimistas sobre as represárias do futuro presidente e da maioria republicana no Congresso a autoridades estrangeiras
acusadas de censura ou perseguição política. O projeto da deputada reeleita Maria Elvira Salazar tem musculatura para ser aprovado. Para a deputada federal Bia Kicis, a vitória de Trump é um alento para brasileiros que abominam a tirania e a censura. Lembrando que existem 2 projetos, tá? Um dos projetos é a retirada de vistos de ministros da Suprema Corte. Os ministros ironizaram, tiraram onda, falaram que então, quem será o primeiro, né? Não estão importando muito com isso. Agora, o segundo impacta diretamente o Brasil para romper as relações dos acordos, né, judiciais que podem acontecer, que é o cumprimento das cartas rogatórias, né? Então, o que é a carta rogatória? Quando eu tenho que cumprir uma ordem de um juiz aqui do Brasil em outro país, eu mando uma carta para o juiz daquele país, tá? Quando é aqui dentro do país, por exemplo, eu tenho um juiz de São Paulo que vai mandar a carta para outra cidade ou para outro estado. Eu mando carta precatória. Como é para outro estado, são as cartas rogatórias. Então seria o fim do cumprimento de ordens advindas do Brasil pelos Estados Unidos. E aí, meu amigo, é o lugar perfeito para quem quer se exilar do país, né? Então, a gente começa a ver essa ruptura, né, de relações com os Estados Unidos, né? E aí, matéria do Metrópolis, vai ter retaliação sim, né? Fala de Lula sobre Trump e nazismo, chega o presidente eleito dos Estados Unidos. Após a confirmação da vitória de Donald Trump, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Celso Amorim, declarou que o apoio de Lula à candidata Kamala Harris foi discreto e disse ainda que o petista não chegou a falar mal do presidente eleito dos Estados Unidos. Não, né? Recuou, tá com medinho, olha só. Assessores de Trump, contudo, tomaram conhecimento de uma fala de Lula que vai no sentido oposto. Diante das eleições, o petista sugeriu que o retorno do norte-americano à Casa Branca seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Durante a entrevista internacional, o presidente brasileiro manifestou o apoio a Kamala Harris por ser uma amante da democracia. Amante, caiu bem, né? Nós vimos que foi o presidente Trump, no final do mandato, dizendo aquele ataque contra o Capitólio. Uma coisa impensável de acontecer nos Estados Unidos, que se apresentava ao mundo como um modelo de democracia. Agora, temos o ódio destilado todo santo dia. As mentiras não são apenas nos Estados Unidos, disse Lula. Não, o Lula está certo. Hoje a gente tem o ódio destilado todos os dias, né? Desde que Trump caiu, Bolsonaro, a gente consegue ver que o ódio está destilado todos os dias mesmo. Agora, uma coisa é certa, né? O Lula fez críticas duras ao Trump. Inegavelmente, não terá uma boa relação do Brasil com os Estados Unidos, o que vai pressionar ainda mais, né? Ainda mais o Lula e o próprio Supremo Tribunal Federal. E até o pessoal da CNN, que o Musk acabou de comprar, segundo o Milley, também estava falando sobre a possibilidade do Jair Bolsonaro ir aos Estados Unidos a pedido do Trump. E aí eu quero que vocês entendam o porquê que realmente o Trump precisava, o Musk precisava comprar a CNN. Blogueiros da CNN torcem para que Moraes barre a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Assiste só. Luísa Martins, Clarice Oliveira, Pedro Venceslau. Luísa, vou começar contigo, que conversa com os 11 ministros da Suprema Corte. Diga para nós, a Suprema Corte está disposta a deixar Bolsonaro viajar ou não? A resposta, veio a pergunta ali, né? Vai dizer não para o homem mais poderoso do mundo? Acho que vai, viu, Uribe e Tainá? A tendência, pelo menos hoje, né, no panorama, no cenário atual, a tendência é de que o Supremo negue esse pedido da defesa de Bolsonaro, caso ele venha a ser feito, quando houver o convite, que esse recurso acabe sendo negado ali pelo ministro Alexandre de Moraes e depois com um aval ali, o referendo da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como vocês vêm dizendo, Uribe e Tainá, o passaporte está retido por ordem do ministro
Alexandre de Moraes, uma ordem que também foi referendada pela primeira turma, devido às investigações sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela trama golpista que está sendo investigada desde o fim das eleições de 2022, aquela tentativa ali de orquestrar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois que Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. Isto não pode ser considerado como um jornalismo sério. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Então, assim, é perceptível que todos os argumentos, o risinho já condena, né? Então, assim, argumentos de golpe de Estado, esse argumento não convence. Dentro do plano do direito, a gente não tem, de forma alguma, né, subterfúgios para manter a apreensão do passaporte do ex-presidente. É nítido e claro e evidente que isso tem mais a ver com perseguição, né, com rixa política do que com aplicação do direito. Mas a CNN podia aprender aqui. Isso aqui é jornalismo de verdade, falando sobre o mesmo assunto. Primeiro, nós precisamos saber se há um convite formal do governo americano em relação ao convite feito ao Bolsonaro. Se não houver... né? Possivelmente, mas não há ainda. Mas veja o mal-estar que será criado se houver um convite formal e um indivíduo que ainda não está denunciado, não está processado. Nós, como disse bem a doutora, nós estamos ainda numa fase inquisitorial, nós estamos no inquéritos policiais, né? Mas não há uma denúncia formal em relação a ele, onde o Supremo poderia agir como juiz. Então eu não vejo como impedir a ida do Bolsonaro com um convite formal. Aliás, ele criaria um problema diplomático, no caso do ministro Alexandre de Moraes, já com precedentes ruins em relação aos Estados Unidos. Eu só quero lembrar que o André do Rep saiu pela porta da frente do Supremo, né? Então, se o André do Rep saiu pela porta do Supremo e o Bolsonaro, estando nos Estados Unidos, estando em outros lugares, quando estourou 8 de janeiro, voltou ao Brasil decentemente, né? Inclusive para enfrentar todos esses fatos, eu não vejo por que ele não ser liberado provisoriamente, pode até ser provisoriamente, ou definitivamente para sair do país. Simples assim. Bom, primeiro... Pois é, isso é uma análise séria. Deu para perceber a diferença, né? Pois é, pessoal, se você ficou até o final do comentário do nosso editorial, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o comentário, curtir, compartilhar e fazer o download do livro. Evolução contra o Sistema está disponível para você fazer o download. E eu vejo você ao meio-dia. Eu volto aqui para a gente comer um almoço juntos, bater um papo e discutir um pouquinho mais sobre a política. Gostou do conteúdo? Deixa no comentário que gostou do conteúdo aí, tá bom? Abraço e até o próximo editorial.